Olá você, amigo, amiga, mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. Você que nos acompanha através das redes sociais, através da TV Mar, canal 25 da NET, você que é assinante da NET, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez trazendo esse programa, trazendo as informações que lhes são peculiares, porque nós temos a oportunidade neste programa de conhecer ou ter acesso a algumas informações e curiosidades dessa ciência milenar que é a medicina. Trazemos convidados especiais. Hoje nós estamos trazendo o Dr. Pedro Teixeira dos Santos, natural de Palmeira dos Índios, um homem que se destaca pelos grandes serviços prestados à medicina alagoana, como gastroenterologia, endoscopista, gastroenterologista e também como participação de professor da antiga Escola de Ciências Médicas, hoje a nossa queridíssima Uncisal, e também como diretor do Hospital Zé Carneiros. Olha, o currículo dele é muito vasto, suas participações como em instituições, na Sociedade de Medicina de Alagoas, na Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, Federação Brasileira de Gastroenterologia, Associação Brasileira de Escolas Médicas, o Colégio Brasileiro de Administradores de Hospitais, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas, presidente da Liga Alagoana contra a Tuberculose, membro do Conselho de Administração da Fundação Governador Lameia Filho, chefe do Departamento de Clínica Médica da Escola de Ciências Médicas e membro titular da nossa queridíssima Academia Alagoana de Medicina. Trago a você já com agradecimento, professor Pedro, da sua vinda ao nosso programa. Para nós é um grande prazer. É um prazer imenso estar aqui presente para falar alguma coisa sobre medicina. E eu agradeço ao colega Odilon por esse convite e essa oportunidade que é ímpar na vida da gente. A gente, como médico, sempre fica resguardado. E para falar só do ponto de vista ético, não é, da medicina. A medicina no Brasil, no mundo e no Brasil, ela evoluiu muito, especialmente com o advento da endoscopia e da laparoscopia. Isso. A endoscopia trouxe uma ajuda, né? Porque quando nós fazíamos a radiografia do aparelho digestivo, especialmente estômago do adeno, a gente tinha uma lesão, por exemplo, lesão ulcerada, eu não sabia se era benigna ou maligna. E a endoscopia veio aclarar isso. Era a antiga, a seriografia contrastada, né? Seriografia gastroadenal, chamada também RED, R-E-D. E não se sabia, né? Com a endoscopia, houve a possibilidade de, através da biópsia, a gente saber se a lesão é maligna, benigna e o tipo histológico do tumor. Isso foi um avanço fantástico, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de ver foi quando o Rupo esteve aqui, em 72. 72. Depois, com o passar do tempo, eu fui ao Rio, em 76. Fiz um curso de endoscopia no Hospital de Andaraí e no Hospital Ipanema, onde aprendi a técnica e vim aqui. Eu fui o segundo endoscopista do estado. Primeiro foi o Zé Carlos, né? E depois eu voltei para fazer esclerose de varizes do esôfago. Sei. Aí já não é mais só a importância diagnóstica, como também terapêutica, né? Terapêutica. Seria a esclerose e a laqueadura. Isso. A esclerose é mais invasiva. Preciso ter habilidade para não perfurar o esôfago. Certo. A laqueadura, você aspira a variz e laqueia. Então não sangra. Na esclerose, muitas vezes você entra num esôfago cheio de sangue. Tem que ter muito cuidado para não perfurar o esôfago. Mas tem dado resultados fantásticos. E com a laqueadura também é muito bom,
e você salva a vida do doente para uma posterior cirurgia. O aparecimento da endoscopia foi um grande avanço, no entanto, apareceu já um pouco tarde, né? Porque apareceu exatamente quando concomitante à redução da incidência de hipertensão portal, né? Porque tem diminuído bastante, por conta tanto a cirrose alcoólica como a cirrose cistosomótica, né? E também a cirrose por vírus, né? Por vírus. Especialmente a hepatite C. Ah. Hoje nós temos em Recife um colega que opera muito bem, fazendo transplante hepático. Isso, eu estou já agendando para entrevistá-lo também aqui no nosso programa. Já um dia de quinta-feira, vamos ver se nós conseguimos ir lá. Essa semana tive um paciente que ele fez a esclerose no Hospital do Açúcar e eu recomendei, digo assim, o pessoal lá tem um protocolo, você se inscreve para fazer o transplante. O transplante. Porque o fígado, o transplante hepático é muito mais prático e muito mais fácil do que o transplante renal. Porque o transplante renal tem aquela questão da compatibilidade. O hepático não, é só você pegar o grupo sanguíneo, o fator RH e você faz o transplante. E realmente, tanto ele na cirrose ou na fibrose muito acentuada, como no câncer hepático. E a vantagem é que o transplante intervivos, o sujeito pode fazer a doação da metade do fígado para o transplantado e com o tempo esse que doou o fígado volta ao normal e esse que recebeu também cresce. Maravilha. Tem um amigo meu aí que é conterrâneo, ele teve câncer de fígado e o filho fez a doação, a metade do fígado. Hoje parece um touro, não sente nada. Todos hoje, né? Tanto o receptor como o doador. Especialmente o transplantado. Né? Há alguns que não vão adiante porque passa a beber de novo. Teve o esposo de uma colega minha, que eu recomendei, ele fez. Um belo dia ele estava aqui, recebeu um telefonema que tinha um fígado. Ele foi, operou. Eu tinha feito a esclerose algumas vezes e depois de algum tempo ele voltou, fez o exame, não tinha mais variz. Digo, agora você vai levar uma vida de santo, não vai beber. Infelizmente ele voltou a beber e fez nova cirrose e fez a viagem definitiva. Acho que ele dizia assim, eu não cuidei do fígado que era meu, imagine dos outros, né? Exatamente. Então hoje a medicina avançou muito, especialmente hoje com a laparoscopia. Não é? A laparoscopia foi um avanço muito grande na questão cirúrgica. Verdade. Quando me chegava uma jovem de 20 e poucos anos, bonitinha, arrumadinha, gostava de usar um biquíni, com pedra na vesícula, colelitise, eu começava a ficar com pena por causa da cicatriz. Da cicatriz, aquela incisão subcostal grande, né? Em 88, eu fui secretário de um congresso internacional no Rio de Janeiro, no Hospital Nacional, onde tinha 3 brasileiros, 3 ingleses e 3 americanos, mostrando na prática o valor da laparoscopia nas cirurgias, especialmente abdominais. E eu ficava a pensar, será que vai dar certo? Hoje se faz a cirurgia com uma rapidez imensa e o paciente só passa um dia internado. Esse é o grande sucesso, então, né? Ele opera de manhã, no outro dia à tarde está em casa. E com o avanço hoje da robótica, né? Você então, aqui já opera um paciente em Palmeiras dos Índios, né? E aí, inclusive, antigamente quando se operava uma apendicite supurada, era um problema. Hoje não, eu assisti uma cirurgia através da laparoscopia, de uma cirurgia supurada. Apendicite. O abdômen do paciente era um verdadeiro lago de pus. Foi feita a aspiração, se jogou antibiótico lá dentro e o doente tem uma evolução fantástica. Isso aqui é bonito, né? Então, realmente os avanços. Inclusive, eu tive conhecimento que nos Estados Unidos a cirurgia cardíaca está sendo feita através da laparoscopia. E a evolução é para isso, né? E às vezes tem algumas cirurgias que o paciente
Aí é um feto, né? Intrauterino. É, Conseguem fazer exatamente. essa modalidade de cirurgia. Obviamente esse avanço, mas vamos falar em um tema, por exemplo, algumas patologias de interesse da gastroenterologia, como as principais, a gastrite e a úlcera, né? O que é cada uma delas e quais, assim, as diferenças que o nosso telespectador pode perceber antes de ir para o médico. Óbvio que tem que ir em qualquer uma das, né? Mas se sabe quando é uma gastrite e quando é uma úlcera. Realmente a origem, né? Ou a gênese da úlcera é completamente diferente da gastrite. A gastrite é uma inflamação superficial da mucosa gástrica, né? E que o indivíduo com pouco tempo tomando a medicação resolve. Eu costumo dizer que a gastrite é como pecado. Não. Você trata, você confessa os pecados, fica bom. Depois volta pecado novo. Volta pecado. E a gastrite é assim, você trata, depois de algum tempo ela volta, né? Porque a mucosa gástrica ela muda muito. De tal maneira que foi muito difícil para se conseguir no cadáver uma coisa real, porque a mucosa, quando o paciente morre, com pouco tempo ela se transforma. Já a úlcera, existe um jargão que diz, não há úlcera sem ácido. É a hiperprodução do ácido clorídrico que provoca a úlcera. Certo. E sempre se tinha em conta que, por exemplo, a úlcera aparece com periodicidade. Você come, passa, depois volta a doer, depois você come, passa. Sendo que a úlcera, ela passa períodos assintomáticos. Eu já encontrei pacientes com deformidade de bulbo duodenal que nunca reclamou de úlcera. Nossa. Ele teve a úlcera, curou e ficou só a cicatriz. Entende? Então, o paciente ulceroso, ele tem realmente uma quantidade de células produtoras de ácido, são as células parietais, oxíntecas. Essas células produzem ácido e vão aumentando a produção mesmo, né? a maneira da mucosa, então aumenta e aí lesa a mucosa. Antigamente o medicamento era contra a úlcera, mas era superficial. Se tomava, por exemplo, O antiácido, né? um antiácido, parava. Depois de algumas horas aumentava, porque você não agia no locus da célula que produz. Quer dizer, na origem. Em cima do que ela produzia. Né? Exatamente. Então, é como uma pia que você tem em casa que está vazando, você limpa o chão, daqui a pouco está molhado de novo. Né? Então, com a descoberta... O efeito do leite tinha alguma... o leite, muito tempo se falava que tomando leite melhorava, mas hoje está provado que o leite tem muito cálcio. E o cálcio também aumenta. Dá um efeito, rebote, exatamente. Perigoso, né? Então, a grande descoberta foi exatamente a família Prazol, do omeprazol e seus derivados, né? Porque ele vai agir em cima da produção, no locus da produção do ácido clorídrico. E aí inibe também a produção de outras substâncias. E a ação realmente é mais ou menos 24 horas. Então, hoje, com o uso do omeprazol, acabaram-se aquelas cirurgias de gastrectomia ou duodenectomia e também a perfuração ulcerosa. Ulcerosa, que era caso de abdômen agudo. Exatamente. Né? Fui plantonista há 15 anos lá no Hospital do Açúcar, peguei alguns casos de perfuração. Você faz a rotina, aí tem que chamar o cirurgião com urgência para operar o paciente. Eu tive alguns casos que perfuraram, né? E eu fui atender abdômen agudo. Tem passado de dor? Sinto muita dor. Sentia antes, mas não tratou. Então, clinicamente era. Então, aberto, era uma úlcera perfurada.
E fazia fazia uma gastrectomia e fazia uma vagotomia seletiva. Vagotomia seletiva. Para evitar que fatores derivados diminuir a produção, né? Produção de ácido clorídrico. De ácido clorídrico. Então, hoje está provado que com o uso do omeprazol e seus derivados, né, se cura perfeitamente. Fazia uns 10 anos que no consultório não pegava uma úlcera adenal. Tive recentemente uma. Então você veja o valor do omeprazol, né? Porque muita gente toma, mesmo sem indicação médica, senta uma dorzinha, toma omeprazol. De qualquer maneira é benigno, não é? Mas, como se diz, a úlcera tem tratamento, o sujeito muitas vezes faz o tratamento e passa a vida toda sem sentir nada. Porque dizia um grande autor que o abdômen é a caixa de ressonância das emoções. Verdade, é isso. Uma pergunta que eu queria fazer em seguida sobre a etiologia dessas patologias, né? De onde nasce? Se esses fatores estressantes ou dieta... Leva à hiperprodução do ácido, né? Então, existe, vamos dizer assim, conceitos que se diz o fator da impressão vamos dizer, do estresse leva o indivíduo a secretar mais ácido, e se ele tem, porque o ulceroso tem uma coisa importante, a quantidade de célula parietal no homem dá mais ou menos 1 milhão de células parietais. E isso ele herda de algum membro da família. Já tem um fator predisponente. E com a situação de estresse que ele passa, aí passa a secretar muito mais. Enquanto o indivíduo tem uma quantidade de célula parietal menor, ele tem uma quantidade de células parietais bem maior e por isso ele produz esse ácido em grande quantidade, levando à lesão mucosa. E um outro fator alimentar, não é? O fator alimentar não leva muito em consideração. Porque, por exemplo, nós temos, depois de algum tempo, foi descoberta o H. pylori. Tem. Segura aqui, professor, porque pode segurar aí mesmo? Sim, o H. pylori. É uma bactéria que condiciona o aparecimento de gastrite e também úlcera, e levando a longo prazo, se não tratar, levando ao câncer gástrico. Então, todo paciente que apresenta o H. pylori, presenta na mucosa gástrica, tem que ser tratado. Tem inúmeros trabalhos na literatura nacional e mundial, comprovam que aqueles pacientes portadores de H. pylori positivo que não tratam, a tendência é desenvolver adenocarcinoma gástrico. E a origem dessa bactéria? Existe na natureza. Na natureza mesmo. A contaminação é através de alimentos. De alimentos. Que ninguém sabe. Em que alimentos se encontra? Muitas vezes o indivíduo tem uma mucosa gástrica normal, a endoscopia, mas a biópsia capta, ele tem H. pylori positivo. Quer dizer, naturalmente, acredita-se que ele contraiu há pouco tempo essa bactéria e que não houve tempo ainda dela desencadear. Sei. Entendeu? E também foi uma consequência, essa captação da bactéria, da biópsia. A biópsia também traz tanto o tipo histológico da gravidade da gastrite, quanto a presença do H. pylori. De maneira que hoje não se pede mais endoscopia esôfago-gastrodenal com biópsia. O colega que vai fazer já biopsia. Já biopsia. Já biopsia. Não há necessidade. Mas às vezes os planos de saúde não ficam exigentes com isso. Eu fiz muito um teste de in vitro, eu biopsiava e botava no frasquinho. E aí ela vira, ele vem com a cor meio amarelada e fica vermelha quando é positivo. Mas hoje os planos de saúde
não criou problema não. A gente faz, já manda fazer o exame histopatológico e resolve o problema. Eu vou lhe fazer uma pergunta para nós mudarmos de assunto. Eu sei que o telespectador tem interesse muito em saber isso, mas também tem em saber por onde é que esse homem andou. E é exatamente um achado no exame cadavérico que pode aparecer uma úlcera pós-morte. Quer dizer, mesmo o indivíduo morrendo, as células parietais continuam produzindo ácido clorídrico que pode produzir uma úlcera pós-morte. Já viu isso? E dizendo da sua atividade nos seus caminhos pelo IML, né? Isso acontece porque, como eu disse a você, a mucosa gástrica, ela muda a sua, vamos dizer, sinergia quando o indivíduo morre. Então, depois de algum tempo, você não consegue fazer um diagnóstico histopatológico da célula parietal. E esse seu caminho pelo IML, como aconteceu? Teve lá com o doutor Duda Calado? Sim, eu vim de Palmeira dos Índios, cheguei aqui com 17 anos de idade. Seus pais de lá eram palmeirenses também? Os dois, seu pai e sua mãe? Meu pai é de lá, né? Era de lá. E sua mãe? E eu terminei o curso de ginásio no Pio XII, no ginásio Pio XII, que tivemos uma educação europeia, educação firme, completa. E aqui eu vim para o estadual fazer o antigo colegial. Fiz o teste, passei e trabalhei durante algum tempo. Depois fui trabalhar numa empresa de companhia de seguro, porque eu precisava me manter. Eu e meu irmão, né? E o recurso nosso não eram muito grandes. Depois eu fiz concurso para o Estado. Fiz 2 concursos, escriturário e agente administrativo. Aí passei no vestibular. No Esse início, interesse pela medicina despertou desde cedo ou foi? desde cedo. Foi, né? Eu, na vida, sempre me programei para o futuro. Vou fazer um concurso para o Estado, que o Estado me dá chance de assistir aula. Sabia que o curso de medicina é pesado, né? E aí eu teria condições de cursar. E assim eu fiz. No início, tinha um diretor, foi até desembargador, um homem decente, que me permitia. Depois, com a mudança de diretoria, chegou um Brutamontes, que apesar de ser advogado, não queria permitir. E eu saía na marra. Ele descontava 1/3. Um belo dia ele me disse, sabia que eu posso donar a você? Eu digo, pode. Mandei buscar minha ficha. Digo, olha, eu entrei aqui de braço aberto, pela porta mais larga. E já era estável, né? Eu saía dali de perto do palácio para a faculdade de medicina a pé. 3 horas, que eu não passava ônibus, 3 horas da tarde, né? Chegava lá suado, aí ficava na frente do ventilador e o ventilador enxugava, depois eu voltava para a repartição. E ele descontava 1/3 do dia. Eu tinha uma função, foi até com um colega que foi até desembargador, ele estudava Direito e Medicina. E eu era parecerista. Então, chegava mais cedo e aí a minha função era dar parecer. Eu pegava todos os processos, tinha uma certa facilidade de redação, deixava tudo pronto. E quando eu saía, doutor fulano, eu vou assistir a aula. O meu bureau está limpo. Mesmo assim, eles descontavam 1/3. Nossa Senhora. Eu já tive essa felicidade de ir para o IML, que eu fiz um concurso também para me manter durante o curso. Mas Duda Calado, nosso grande mestre, que Deus o tenha, sempre facilitou. Eu fazia os exames do corpo de delito nos acidentados na unidade de emergência. Aí já ficou mais... Foi no tempo do Major Luiz, esse meu irmão, o Hélio Teixeira, que morreu no acidente, tinha trabalhado para a campanha do Major. E eu fui lá com o Major, e o Major me botou para o serviço médico legal. Olha aí. A essa altura, minha família tinha me dado um jipezinho velho para eu movimentar, e aí eu tirava todos os incidentes e acidentes de pronto-socorro, de carro de saúde, e já entregava, depois de algum tempo, entregava ao doutor Duda o laudo já pronto e batido.
Ah, parece que essa história parece que é bem parecida com a minha. Viu? Ah. Então, e aí depois o Duda começou a criar uns probleminhas. Eu fui lá falar com o secretário. Não, que o secretário, o pessoal chega aqui, você não está? Eu digo, não estou, mas estou tirando, né? Fazendo exame externo, né? Aí o que aconteceu? O secretário me autorizou, digo, vou no meu carro e volto. Ele me autorizou a um tanque de gasolina a cada 15 dias. Mas Olha. eu não quis. Ah, Não, quero dar alguma coisa de mim. E com isso eu aprendi o serviço, fiz exumação no interior, oh, fiz exame de conjunção carnal também, aprendi Também. tudo aquilo ali. que coisa linda. Depois, Então a gente vai gravar um programa só falando de medicina legal. Mas antes eu tenho um vídeo aí de uns colegas que mandaram, certo? E a gente vai reproduzir aqui para ver o que ele diz. Primeiro. Gostaria nesse instante de enaltecer essa figura ímpar da medicina alagoana, que é o nosso queridíssimo mestre emérito, professor Pedro Teixeira dos Santos, um grande sabedor da gastroenterologia clínica em meu estado, um escritor nota 1000 e principalmente um amigo, um homem que mostra todas as suas qualidades humanas, éticas e, sobretudo, um profissional extremamente competente. E aí? coração do tamanho de um elefante, não é? Já pensou? Esse é Viu? um amigo. Então, aí depois eu terminei o curso, ia fazer a residência em Recife, mas houve uns óbices. E eu terminei saindo de qualquer maneira. Ah, Porque eu imaginei que o funcionário, se ele perder 31 dias consecutivos, ele recebe um inquérito administrativo. verdade. Ou 60 dias não consecutivos. E eu ia e voltava na segunda-feira, assinava o ponto e voltava para Recife. Nesse ínter, eu tinha feito um concurso para o antigo INPS, aí fui nomeado. Ah, Mas para me manter lá em Recife, o que é que eu fazia? O carro que eu tinha, vendi, e aí fiquei me mantendo. Nessa altura eu já estava casada, tinha uma filha, tá? eita. Eu casei no meu Deus. 5º ano. Então, o que aconteceu? Quando foi em junho, em julho, eu fui nomeado. Certo. Aí pedi exoneração do Estado para poder assumir, não é? Assumiu o INSS. E fiquei dando plantão no serviço de urgência, no antigo Sandu. E aí as portas começaram a se abrir. Uma usina me chamou para dar um atendimento dia de sábado lá, a usina Sinibu. Ah, Aí eu vinha de Recife na sexta-feira, à noite, pegava o ônibus semileito, dormia de manhã no sábado, ia para a usina. Quando voltava à tarde, entrava no plantão do Sandu, de sábado à noite até domingo à noite, e de lá mesmo eu ia para a rodoviária. Chegava em Recife meia-noite. essa é a Passei história 1 ano e meio nesse sistema. nesse sistema. Mas, garotão novo, né, com todo o gás, Todo gás, isso é e bom. feliz porque estava fazendo o que eu queria, que gostava. Ao lado de quem ama, em sintonia com Deus. Não é? Exatamente. Verdade. Então, para mim foi muito gratificante. Tem algumas fotos aí, deixa eu ver aqui. Sou Josiel. Coloca aí, o professor Pedro Teixeira vai interpretar essas fotos aqui. Enquanto isso, essas pessoas nos chamam. Olha aí, a primeira foto que nós temos, professor, é ao lado da grande referência, que é o professor Ibigato Falcão. Não é? O professor Ibigato Falcão teve alguma influência na sua vida acadêmica? Muita. Na época que eu estava com um problema de ir para Recife, né? Foi uma coisa que até foi bom você lembrar. E o doutor Ibe estava fundando a Escola de Ciências Médicas, aí me chamou para lá. Foi no governo do Lamenha.
Sei. Então, eu fui colocado à disposição da Secretaria da Saúde, que era o doutor Aderbal, que era muito amigo dele. Sei. E ele pediu a Aderbal para me colocar à disposição da antiga FASA, que foi o embrião da Escola de Ciências Médicas. E aí o que aconteceu? Ele disse, olha, você vai fazer sua residência e só volta aqui quando terminar. Professor, não é possível, não, só volta quando terminar. Digo, mas eu vou fazer o seguinte, a cada 15 dias eu tenho uma folga, eu venho fazer um ambulatório aqui. Não precisa, meu filho, digo, mas eu quero fazer. Aí a cada 15 dias eu fazia ambulatório, ia lá cumprimentá-lo. Mas você é tempo? Não, professor, eu sei o que é que estou fazendo. Verdade. Aí quando voltei, ele me convidou para entregar o corpo docente da escola, né? Isso. Esse foi um convite do homem. Esse é o prêmio que eu estou dando, né? Isso. E aí eu internava lá no Hospital do Açúcar, todos os meus pacientes que eu operava era ele. Olha. Não interessava se fosse particular, se fosse de SUS, era um monstro sagrado. Uhum. Mas nós temos outras fotos aí. Olha, esse homem aí, com essa oratória toda, olha aqui. Vem, professor? Esse homem aí, com essa oratória toda. Isso aí foi na recepção do título de professor emérito, concedido pelo Uncisal. Pelo Uncisal. Tem outra aí, professor? Esse aqui eu fiz antes da criação da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia. Eu fiz vários eventos aqui em Maceió. Eu tinha umas amizades grandes lá no Rio de Janeiro, São Paulo, com aqueles luminares, tá? E fiz amizade com ele e trazia. Conseguia passagem, hospedagem e coffee break. Coffee break. Fiz vários. Rapaz, como é que você faz? Digo, mas a gente tem que fazer. Não é? Depois que veio a sociedade, não, a sociedade tomou conta, mas eu fiz. Esse foi um encontro que eu tive lá. Eu tenho algumas fotos, mas foi muito rápido assim o convite, não deu para achar. Não deu para trazer. Deixa eu ver mais essa outra. Eita, isso aqui foi a sublimação da vida profissional, né? Como a assunção do cargo de acadêmico, né? Pertencendo à academia de medicina. Qual a cadeira? Cadeira 34 até do pai de um colega. Esqueci. Mas está lá, né? Ele trabalhava na saúde pública, era um homem do tratamento da tuberculose. Era o pai do Oscar, colega meu. Sei. É o Cândido, não? Não, Zé Cândido foi contemporâneo meu. Foi contemporâneo também. Né? Mas está indo para João Pessoa, para o Encontro Brasileiro de Academias? Não, talvez eu vá, mas... É um grupo bom, né? Eu tive lá em alguns eventos, né? Todos os eventos que houve durante todo esse tempo, eu compareci a todos. Esteve no de Aracaju, na posse do... De Aracaju. Não, fui não. Foi não. Eu encerrei a carreira de endoscopia em 2016. Fechei o consultório em 2017, porque já estava no tempo. E recebi um convite para o Hospital Arthur Ramos e eu estou atendo lá 2 dias na semana, 2 manhãs, terça e quinta. Sei. Que já estava no tempo. Eu vou chamar mais um aí, um vídeo. Tem alguém que se manifestou aí a seu respeito também, ó. Sim, o professor Pedro Teixeira, quando nós éramos ainda estudantes de medicina. Ele se formou em 1968 e eu em 1971. Sempre foi uma pessoa tranquila, gente boa, muito inteligente, morava lá no antigo hospital de doenças infecto-contagiosas e depois ficamos professores juntos na Escola de Ciências Médicas de Alagoas. Quero desejar ao meu amigo Pedro Teixeira muito sucesso na vida dele
né? E nessa entrevista que ele está fazendo com o amigo, o professor Dr. Gerson. Olha aí o poeta, hein? É. Contador de causos. Eu morei, tudo em medicina que eu quis fazer com seriedade, como deve ser feito. Como deve ser feito. E eu fiz uma reserva aqui econômica. Eu morei 6 meses no Rio de Janeiro, Sei. fazendo curso de endoscopia. Foi com a família, aluguei lá uma kitnet Que bom. e passei 6 meses fazendo. Depois eu passei 2 meses vendo só a macroscopia dos órgãos e a microscopia. Depois passei mais 2 meses fazendo esclerose. Então aí completou. Pronto. Agora dá para eu exercer, né? É. E graças a Deus eu Assumiu, nunca tive... montou os serviços de endoscopia. Sim, aí montei o serviço de endoscopia na época do Dr. Ibe, montei o serviço de endoscopia do Hospital do Açúcar. A gente tinha tudo lá. Não sei o que ocorreu com aquele hospital que desandou com a saída do Dr. Ibe. Mas montamos o serviço, eu fiz muito exame lá em caráter de urgência. Depois, criei o serviço de endoscopia no Hospital da Unimed, mantemos lá. Ficar de sobreaviso, depois eu deixei com outro pessoal. Consegui uma verba federal, compramos 2 aparelhos e montamos o serviço na Escola de Ciências Médicas. Depois, montamos o serviço no pronto-socorro, porque chegava o doente sangrando, você não sabia se era vareza ou se era úlcera. Né? Então, cheguei a fazer alguns exames e teve um caso importante. Eu estava um dia com o Dr. Pontes, que foi iluminado na medicina em São Paulo. Estava lá no bar do Alípio e me chamaram para fazer o exame no pronto-socorro. Em lá chegando, um cidadão assim, de 1,80 m, musculoso, e geralmente eu faço uma mini-anamnese. E ele não respondia. Aí quando eu olhei, estava em choque hipovolêmico. Aí eu botei em Trendelenburg, chamei o pessoal para coletar o sangue, fiz hemacel, mandei classificar e fiz o sangue bombeando. Ele recobrou. Nossa. E eu fiz o exame. Era uma úlcera do adenal sangrante. Já pensou? Logo do adenal, lá embaixo ainda. Né? Porque a úlcera do adenal, quando ela ocorre na face posterior, onde passa a circulação, a hemorragia é intensa. Ele tinha tido isso. Aí eu digo sempre, o endoscopista, ele tem que ser clínico. Verdade. Porque se não fosse isso, o doente teria morrido. Teria morrido. Tem mais um vídeo aí de um colega. Queria mandar um abraço e uma reverência especial a esse sujeito que eu gosto muito, que é o Pedro Teixeira. Tão assíduo quanto eu. Não falta reuniões da academia, não falta reunião da Sobame, e é uma pessoa que realmente se integra à sociedade com carinho e com a dedicação ímpar. Eita, acaba, professor Geraldo Vegete. Gente fina. Gente fina. Viu? Então, esses serviços foram montados e houve um fato singular com relação a esses aparelhos da Escola de Ciências Médicas. Sei. Eu viajei para um congresso e, quando voltei, houve uma modificação do local da endoscopia, das salas. Sei. E, simplesmente, quando eu cheguei, que fui abrir a mala, estava vazia. Roubaram os 2 aparelhos. Eu tenho um aparelho semelhante no meu consultório. Veja a minha preocupação, não é? E amor pela arte, né? Aí minha preocupação, porque eu não sabia se alguém pensava que foi eu que levei o aparelho. Tá. Entendeu? Essa é uma preocupação, uma dupla preocupação. Exatamente. Aí eu disse ao presidente da fundação, digo, eu vou descobrir. Por sorte minha, pelo idealismo que a gente tem, um rapaz de Recife que dá assistência em aparelho, eu conversei com ele. Ele disse, digo, olha, deve estar aqui por perto. Telefonei para São Paulo, lá para Olympus,
dando o número dos aparelhos, chegar um aparelho desse aí, vocês prendam. 15 dias depois chegou esse rapaz, o Marcos. Disse, olha, seu aparelho está em Garanhuns. Como é que o senhor está? Está com fulano de tal. Ô, rapaz, que beleza. Disse ele comprou aqui de um cidadão e aí eu fui para a delegacia. Já tinha prestado queixa. Cheguei lá, conversei com o delegado, eu digo, olha, os aparelhos estão em Garanhuns. Endereço tal, está com o doutor fulano de tal, assim, assim, assim. Como é que o senhor sabe? Eu digo, o senhor manda o pessoal lá buscar. E eles foram buscar. Eu digo, agora, se o colega resistir, vocês prendem. Se não resistir, deixa de lado. O que interessa é o aparelho, né? Era um cidadão que prestava serviço, era colaborador lá do hospital. Sei. E que a mulher tinha um escritório e eles pegaram e faturaram. Meu nome. É bom que a gente agradece pela sua participação no nosso programa. Chegamos ao final. Um final até simbólico, como sua atuação na parte ética, na parte séria do que deve ser a medicina. E assim a gente lhe agradece, professor Pedro Teixeira, por estar aqui no nosso programa. Agradecemos a você também que nos acompanhou. E fique certo de que nós voltaremos a outros programas aqui para falar suas atividades em Medicina Legal. É um prazer imenso. Fico à disposição de vocês. Tá? E a você, o nosso muito obrigado e fiquem conosco com a nossa programação e na próxima semana estaremos aqui de volta. Um abraço para todos vocês.